Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. Você é meu convidado especial a mergulhar um pouco na palavra do Senhor e entender no contexto espiritual o que Deus quer de você realmente. Às vezes a gente corre tanto, faz tanta coisa e esquece do mais importante, que é o espiritual. Amém? Mas abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar, Pai, te louvamos pela oportunidade de poder aprender mais um pouco da Tua Palavra. Te louvamos porque o Senhor é fidedigno, o Senhor é fiel, o Senhor é imutável. E tudo que hoje aprendemos devemos tão somente a Ti, Pai. Nos ensina em nome de Jesus. Amém. Amados, concernente a este relato bíblico, nós muito já ouvimos falar. Quem nunca ouviu de alguém dizer que Deus é Deus de repente. Mas o contexto vai dizer acerca de uma promessa que fora profetizada no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando fala acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus, ainda antes que o Joel estava profetizando, Jesus ele também havia falado que quando ele fosse, ele deixaria o Consolador, pois nós não nos tornaríamos órfãos. Mas toda a promessa que Deus nos faz, Ele cumpre. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E talvez, meu amado, minha amada, a promessa esteja demorando a se concretizar em tua vida. Mas entenda uma coisa: as coisas nunca vão ser no nosso tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Nunca desista de lutar por aquilo que Deus um dia te prometeu. Talvez você esteja agora sentindo o peso da responsabilidade ou do tempo, e muitas vezes esteja perguntando a Deus o porquê, o para quê, e não esteja entendendo o que estará a acontecer. Concernente ao relato bíblico que fizemos a leitura, nós vamos entender que após a morte de Jesus, os discípulos, ali agora liderados por Pedro, estavam meio que sem rumo, mas eles estavam conscientemente aguardando a promessa que haveria de ser derramada o Espírito Santo sobre toda a carne. E a Bíblia vai dizer, ou a história vai dizer, que haviam milhares naquela casa, mas só sobraram 120. Mesmo assim é na casa do Senhor. Às vezes a gente vai na igreja e de repente a gente vê uma multidão de pessoas, mas na verdade quem crê realmente, ou quem tem intimidade com Deus, são poucos. O que eu quero que na verdade você traga como base para a tua vida espiritual é o comprometimento de ter intimidade com Deus. Sim, e quando se fala em intimidade com Deus, não são todos que têm. Quando se fala em intimidade com Deus, a gente vê que muitos até demonstram que têm, na teoria, mas na prática é totalmente diferente. O fato de você ir para a igreja de domingo a domingo não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Às vezes, você vai para a casa do Senhor forçado ou forçada. Mas quando se tem intimidade com Deus, a gente vai passando por lutas, mas vai adorando. A gente vai aguardando com paciência no Senhor. Porque entendamos uma coisa:
Buscar as coisas espirituais é, em primeiro lugar, abdicar de coisas materiais. Sim, porque o espiritual, ele sempre anda na contramão do material. Espiritual é um, material é outro. E quando estamos a meditar neste relato bíblico, eu vejo que no meio de uma multidão, 120 ficaram para então aguardar uma promessa. A promessa de Deus em tua vida, ela vai acontecer. Mas se faz necessário que você, em primeiro lugar, entenda de que a promessa só acontece no tempo de Deus e não no nosso. Quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Quando o Senhor escolheu a Jeremias, Ele disse: Jeremias, o que é que tu estás vendo? Ele disse: eu vejo a vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando ainda falamos acerca da palavra do Senhor Jesus, eu vejo Pedro, quando estava para ir a uma pescaria após uma volta frustrante, Pedro disse: Senhor, já apanhamos tudo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o milagre aconteceu. Quando ainda olhamos acerca de palavra, eu me lembro de que Jairo estava atordoado, mas o Senhor Jesus chegou para ele e disse: não temas, crê somente. Quando ainda vejo concernente ao relato bíblico acerca da palavra, da promessa do Senhor que Ele cumpre, eu vejo, aleluia, glória a Deus, aquele centurião, onde a qual o seu servo estava à beira da morte, doente. E ele disse: eu não sou digno de que o Senhor vá em minha residência ou em minha casa, mas dizei uma só palavra, e o meu criado sarará. Palavra de Deus. É isso que você está ouvindo e que tem te alimentado todos os dias. Não é a marcha, não é o pulo, não é o cortar-laço. Não, meu amado, eu estou falando da palavra. A maior profecia nos dias atuais. Porque às vezes o homem tenta para agregar alguém ou para agradar alguém, o homem ele fala o que ele quer. Mas a palavra de Deus sempre vai ser a palavra. João, quando escrever o livro de Apocalipse, ele vai dizer lá no final, no último capítulo, que aquele que acrescentar alguma coisa nessa palavra, na Bíblia, dele será tirado. A promessa de Deus, ela está de pé. Mas, na verdade, eu quero que você entenda de que ainda é mais seguro esperar pelo espiritual e esquecer do material, porque quando muitos batem no peito e dizem: eu vou para a igreja para buscar a minha bênção, já está errado, porque a melhor interpretação é dizer que nós vamos adorar a Deus, que nós vamos se esvaziar de nós e ali buscar a face do Senhor. Porque concernente à bênção, a Bíblia diz que a bênção seguirão aos que crerem, ou seja, é a bênção quem tem que lhe seguir, quem tem que se esforçar para achar você. Mas em nome de Jesus, eu creio que você hoje aprendeu algo da parte do Senhor, de que a promessa do Senhor está de pé, e que ainda que você muitas vezes ache que está demorando, fica no lugar que o Senhor te prometeu, porque a promessa de Deus ainda é a mais segura, porque o que Deus te prometeu, Ele cumpre, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Nós é que muitas vezes somos muito inquietas as mulheres, mas eu creio que você hoje aprendeu da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sabe de onde te tirou. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Que lugar é esse, presbítero? O lugar que Deus te colocou. Pode ser que seja na tua casa, no teu lar, na tua igreja. Ah, mas alguém está torcendo para minha queda, mas não vai cair, porque você está sustentado pela mão potente do Todo-Poderoso, e sem contar ainda que nós somos como uma palmeira. A gente pode até balançar de um lado a outro, mas a gente não cai, porque estamos firmes.
em Cristo. Faça como esse 120 aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Aguarde a promessa, porque a promessa de Deus é prego batido e ponta virada. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele falaria e não cumpriria? Segura essa palavra. Deus está renovando a promessa dele na tua vida. Amém? Você não perdeu. É porque Deus tem algo muito lindo e muito novo a fazer na história. Vai causar espanto a muitos. E muitos vão perguntar, como foi possível? E você vai dizer, tem coisas que só Jesus faz. Amém? Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, te pedindo encarecidamente para que você se inscreva no nosso canal, para que você curta, compartilhe, comente e fique à vontade, tá? Em nome de Jesus, este foi Bíblia na Mão e Palavra no Fogão, e fica na paz. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém e amém, Jesus.